Ceia. Nós queremos convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no texto de Efésios. Tem sido o nosso estudo e hoje o nosso 19º estudo sobre a Epístola de Paulo aos irmãos de Efésios. E a nossa reflexão essa noite vai ser, essa manhã, eu já estava achando que já estava chegando a noite, imagina aí. Vai ser no capítulo 5, versos 18 a 21. E então nós inauguramos assim a reta final do texto de Efésios. Amém, queridos? Abriu aí Efésios 5, a partir do versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Pai, pedimos a Ti que essa reflexão, ela enche o nosso coração, Senhor, e produza em nós frutos espirituais, transformação, renovação, e como nós mesmos estudaremos nessa manhã, que produz em nós o enchimento do Teu Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, temos estudado hoje na nossa 19ª semana a Epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso. Como nós estudamos no nosso primeiro estudo, a igreja em Éfeso ela é fundada nos capítulos 18 e 19 de Atos. Paulo foi uma das figuras-chave na fundação dessa igreja. E a fundação da igreja em Éfeso, ela é envolvida de uma maneira surpreendente, envolvida em uma série de milagres extraordinários que eram feitos de uma maneira muito especial pelo apóstolo Paulo, como nós lemos em Atos capítulo 19, versículo 11. Muitos milagres, curas, exorcismos, conversões em massa, milhares de pessoas, conversões radicais, de abandono de tudo o que faziam. Diz o texto de Atos capítulo 19, que as pessoas confessavam publicamente os seus pecados. Era algo incrível. Livros caros de magia eram queimados em praça pública. As pessoas se arrependiam, abandonavam suas práticas. Aquele comportamento desaprovado por Deus era uma conversão genuína. Um movimento intenso do Espírito Santo estava presente na cidade de Éfeso e o que acontecia era impressionante. A igreja em Éfeso, no livro de Atos, ela surge no meio de um grande despertamento espiritual. A igreja, ela nasce avivada. Ela nasce mediante uma profusão impressionante do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Assim surge a igreja em Éfeso. 4 anos depois, Paulo ele escreve a epístola para aquela igreja. E dentre vários temas tratados na epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso, nós temos o tema do Espírito Santo. Nós já tivemos oportunidade de ver que Paulo cita e trata acerca do Espírito Santo em vários momentos da sua carta. E agora, em Efésios 5, 18 a 21, ele vai fazer novamente a citação ao Espírito Santo.
E o que nos chama a atenção é que aquela igreja que foi alvo de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, essa igreja, 4 anos depois, Paulo, ao escrever a sua epístola, ele precisa falar da necessidade do enchimento do Espírito Santo. Para onde foi a vivacidade daquela igreja? Cadê o ânimo dos irmãos de Éfeso? O enchimento do Espírito, os milagres, as conversões, as confissões de pecado, as transformações radicais. Para onde foi tudo isso? E Paulo então tem necessidade agora, nesse momento, para falar daquela igreja. Lembra que nós estamos falando sobre a igreja nesse mundo em trevas? Aonde foi o Espírito Santo? Que Paulo então tem necessidade agora de falar acerca da necessidade daqueles irmãos que experimentaram um avivamento, um despertamento na fundação de sua igreja. E agora ele então tem a necessidade de falar de que é preciso se encher como se eles se estivessem esvaziado do Espírito Santo. Para onde ele foi? O que aconteceu? O primeiro amor, o ânimo, o brilho pelo Evangelho, a vontade de proclamar o Evangelho, o destemor, a coragem, a espiritualidade, os louvores, o culto avivado, o culto animado, o culto empolgante. Para onde foi tudo isso? Arrefeceu, apagou, desanimou, desapareceu, foi substituído, foi trocado, o propósito foi esquecido, todos se acomodaram. E nós já vimos, nesse próprio capítulo 5, sobre a necessidade de vivermos num mundo em trevas, que a nós só é possível viver nesse mundo se primeiro, capítulo 5, versículo 1, nós imitarmos a Deus. A maneira de vivermos nesse mundo só é possível sendo luz nas trevas, se imitarmos a Deus. Segundo, capítulo 5, versículo 10, só é possível viver como luz desse mundo se nós fizermos a vontade de Deus. E terceiro, agora capítulo 5, versículo 18, só é possível viver nesse mundo se nós estivermos cheios de Deus. É isso que Paulo orienta para aquela igreja que vive numa sociedade em trevas. Mas será que nós não precisamos, amados, avaliar e analisar se não é o momento de percebermos que sim, precisamos ser cheios do Espírito Santo? Será que não seria o caso de começarmos a pensar se não estamos esvaziados dele? Se parte da nossa vida infrutífera, se parte da nossa vida sem ânimo, sem intensidade espiritual, não se deve ao fato de nós não estarmos cheios do Espírito. Por isso, a primeira coisa que eu quero fazer com os amados é levantar algumas evidências de uma vida sem a plenitude do Espírito Santo. E então, talvez termos a oportunidade de analisarmos e avaliarmos com sinceridade se não é o caso de nós incluirmos nas nossas orações e dos nossos esforços a busca pela plenitude do Espírito. Quais são, então, as evidências de uma vida sem a plenitude do Espírito Santo? Primeiro, quando não encontra mais prazer nas disciplinas espirituais, oração e leitura bíblica. Seja isso de forma pessoal ou coletiva. Quando não temos mais prazer em orar, quando não mais nos enche os olhos e aquece o nosso coração a leitura da Bíblia, seja isso na nossa individualidade ou na comunidade cristã, nesses momentos, nós percebemos uma evidência de que nós estamos nos esvaziando do Espírito Santo. Quando não tem mais comunhão, quando não nos mais preocupamos em visitar, em estar presente na vida daqueles
que padecem, que sofrem ou passam por alguma tribulação. Quando não nos dá mais prazer, leitura de Bíblia, oração, é porque nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Uma segunda evidência, quando estar no culto, aonde há louvor e pregação, é enfadonho. Quando é cansativo vir para a igreja, quando é desanimador estar na igreja. Às vezes é muito fácil arranjar desculpas para não estar aqui. Precisa ser um falecimento, não precisa ser a suspeita do coronavírus. Quando nos sentimos cansados, quando sentamos num banco de igreja para ouvir a palavra, para louvar a Deus, isso se torna cansativo, desinteressante, é porque nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. O problema, entretanto, da nossa falta de interesse de estar no culto, não é a demora do culto. Eu acho chato porque o culto da minha igreja demora. Já que nós nos ocupamos com atividades bem mais demoradas e enfadonhas. A culpa não é da demora. 10 minutos é tempo demais para quem não tem interesse real. Segundo, então, quando estar no culto é enfadonho, é cansativo. Terceiro, quando não se tem percepção de autocrescimento. Quando a pessoa não tem interesse por atividades que promovam o conhecimento das Escrituras. A pessoa não busca mais conhecer, não busca mais conhecer a Deus. Ela não sabe dizer e nem se importa se tem crescido na fé, ou se está estagnada, parada, congelada na fé. Não importa, ela não tem essa preocupação com o autocrescimento. Ou então aquela pessoa que se sente madura demais, ou muito cheia, então não precisa mais se expor ao Evangelho, se expor à palavra, eu não preciso. Esses muitas vezes são os que precisam mais do que os outros. Uma outra evidência de uma vida sem a plenitude do Espírito, quando é difícil resistir às tentações internas ou internas. Alimentamos sem remorso a raiva, a mágoa, a sensualidade e muitos outros pecados em nossa mente e nosso coração. E sem que isso nos incomode. Não ser incomodado por ser constantemente tentado e não conseguir resistir à tentação é uma evidência de que nós estamos vazios do Espírito Santo. Ou então, quando caímos na prática do pecado muito facilmente e corriqueiramente. Quando perdemos a capacidade de lutar contra as tentações. Quando nos rendemos. Quando acendemos, concordamos. Quando assumimos. Quando praticamos aquilo que sabemos que é pecado. Sem resistência. É porque, de fato, o nosso coração está vazio do Espírito Santo. Uma outra evidência. Quando não sente desejo de confessar pecados. Quando pecamos, o tempo decorre, o tempo passa e nós esquecemos os nossos pecados antes de nos arrependermos deles. A solução que encontramos para os pecados que cometemos não é o arrependimento e a confissão, é o esquecimento. Não vemos arrependimento e confissão como atos sérios e urgentes. Estamos sempre protelando, adiando as nossas tomadas de decisões em relação aos nossos pecados. Isso demonstra que estamos vazios do Espírito Santo. Dou um exemplo. O que é mais urgente para você?
confessar um pecado ou pagar uma conta. Confessar um pecado ou vir para o culto. A Bíblia fala, se você estiver na presença do Senhor, para apresentar a tua oferta e ali lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá até ele. Se acerta com teu irmão, então vem apresentar a tua oferta, a confissão de pecados, a restauração daquilo que foi quebrado é mais urgente do que a apresentação do sacrifício. Quando nós não temos esse desejo, é sinal de que nós estamos vazios do Espírito Santo. Mas uma outra evidência de que nós estamos vazios dele e que precisamos de uma plenitude do Espírito é quando na igreja nós somos improdutivos e no evangelismo nós somos displicentes. Na igreja, o que marca é a ausência do serviço prático. Tem dons, mas não usa. Recebeu habilidades, mas não as coloca à disposição do corpo. Por que faz isso? Porque está vazio do Espírito Santo. A falta de desejo e a capacidade de testemunhar de Cristo é drasticamente reduzida. A pessoa não tem interesse, não tem coragem, não tem disposição de falar de Jesus para ninguém. Isso acontece porque vazio do Espírito, tanque vazio, falta o combustível do Espírito para fazer com que você produza essas coisas. E lembrando, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. O Espírito ele foi dado para testemunhar. Então, quando nós não testemunhamos, é porque o Espírito está contristado, contrito dentro do nosso coração. Eu quis levantar, queridos, essas questões para nós nos autoavaliarmos. Qual é a grande razão da frieza espiritual? Dessa falta da presença do Espírito Santo? Será que buscar o Espírito é muito difícil? Será que são coisas que apenas os neopentecostais e pentecostais conseguem? Será que estar cheio do Espírito é seguir aquela espiritualidade típica dos pentecostais, dos falar em línguas? De maneira alguma. Mas a grande razão da frieza espiritual tem uma: nós poderemos elocubrar, pensar, encontrar culpados, mas frieza espiritual só tem uma razão: a própria negligência. Não é culpa de ninguém, é minha culpa a minha frieza espiritual. Ninguém, a não ser eu mesmo, é culpado por não orar. Ninguém, a não ser eu mesmo, é culpado por não ler a Bíblia. Ninguém, a não ser eu mesmo, é culpado de não perdoar. A frieza espiritual, ela vem única e exclusivamente pela própria negligência. Não tem outro fundamento e não tem outra razão, por mais que nós desejemos encontrar um bode expiatório para as nossas falências espirituais, para a nossa incompetência espiritual. A única explicação para a frieza espiritual é a própria negligência, porque nós não valorizamos o que deve ser valorizado, nós não fazemos o que devemos fazer, não tomamos as decisões que deveremos tomar, não colocamos em prática aquilo que nós sabemos que irá resolver o problema da nossa frieza espiritual. E nada acontece. O conselho, a orientação de Paulo, a partir do versículo 18, é encher-se do Espírito Santo. E é feito um contraste muito apropriado e muito interessante entre o domínio do álcool e o domínio do Espírito Santo. É uma ótima ilustração que Paulo dá, mas pode nos conduzir a um erro se não prestarmos atenção naquilo que ele quer dizer. Porque álcool é um líquido, é um objeto inanimado. Mas o Espírito Santo não é um objeto.
O Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é um ser pessoal, é um ser que tem personalidade, que tem desejo, e é um ser divino. Paulo já nos falou sobre imitar a Deus, sobre agradar a Deus, e agora ele nos ensina, nos exorta a sermos cheios de Deus. E essa comparação que ele faz entre ser cheio de álcool e ser cheio do Espírito, ele faz da seguinte maneira. O álcool, ele tira o entendimento, ele reduz a nossa capacidade de raciocínio e discernimento, ele escraviza, ele domina e comanda as ações das pessoas. É isso que o álcool faz. Eu não sei se você já foi um desses ébrios. Eu já fui, já bebi muito na minha juventude. Bebi a ponto de esquecer coisas que eu fazia. Eu já tive um pai alcoólatra. Então eu sei isso de ver e sei de experimentar. Daquilo que o álcool promove na nossa vida, na nossa família e nas nossas relações. O álcool, ele corrói a nossa vida, a nossa moral, a nossa consciência, a nossa saúde, ele corrói os nossos bens, ele destrói a nossa família. Aquilo que o mundo hoje exalta como motivo de alegria, de prazer, na verdade é um símbolo de destruição, de escravidão. A palavra que resume a presença do álcool na vida de alguém, daquela pessoa que é dominada pelo álcool, é devassidão, dissolução, aquilo que só traz prejuízo, aquilo que só traz coisa ruim, que só produz dor, que só produz morte, que não tem valor. Então o álcool tem esse poder dominador, influenciador. Tem coisas que a gente faz só sobre o domínio do álcool. Eu conheci homens sérios, que quando bebiam, se tornavam pessoas completamente diferentes. Eu conheci homens, um desses eu lembro muito bem, pai de um amigo meu, que era um senhor muito legal, conversava, quando bebia, se tornava um homem violento, desprezível. Graças ao Senhor, ele encontrou Jesus e a vida dele foi transformada. Mas o álcool tem esse efeito na vida das pessoas. E o contraponto de Paulo é: encham-se não do álcool, mas do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso objetivo. Nós vemos o resultado do álcool pelo efeito que ele produz na vida dos outros. Você sabe quando uma pessoa está escravizada pelo álcool? A gente tem um exemplo aqui na frente da igreja do que é uma vida dominada, influenciada, escravizada por esse vício. Mas assim como o álcool produz os seus efeitos, o Espírito também, na nossa vida, produz efeitos. Por isso que eu comecei a citar as evidências. Porque quando ele vai embora, quando ele sai, não definitivamente, né? Porque eu não acredito que o crente ele perca a salvação e nem perca o Espírito, mas quando ele deixa de agir na nossa vida, ele produz efeitos. Nós vemos o Espírito Santo pelos seus efeitos na vida do cristão. E ele diz: encham-se do Espírito. Primeiro, encher-se do Espírito é um mandamento. A maneira como o texto foi construído nos ensina que encher-se do Espírito não é uma opção ou uma escolha para alguns crentes que se acham mais espirituais. Não é coisa de pastor, não é coisa de missionário, não é coisa de ministro de louvor, de ministro de música. É um mandamento para todos os crentes. Ninguém deve se furtar à obrigação de buscar esse enchimento. Eu estou satisfeito porque tenho o Espírito, sou salvo, glória a Deus, mas não faço questão de ter
nenhuma premiação no céu. Eu não quero ser o primeiro, eu não quero aparecer, eu quero ficar na igreja no meu banco sentadinho. Isso não é uma opção que lhe é dada. Ter o Espírito e não encher-se dele não é algo do qual você faz a opção, é algo que é imposto sobre você, porque todo cristão genuíno tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Primeiro é um mandamento. Segundo, é um mandamento diário. A construção do texto original indica que encher-se do Espírito é uma busca constante. Não é algo que você resume naquele culto de oração, culto do Espírito Santo. Círculo da oração pedindo enchimento. Faz isso, faz, meu irmão, vá, ore e peça a Deus, me encha do teu Espírito. Coloque isso nas suas orações, mas não é algo que você faz em determinados momentos do seu dia, é uma busca constante e diária. É um investimento pessoal, contínuo e incessante. É o que eu faço, o que eu peço, o que eu desejo, tudo tem como base aquele mandamento diário e constante de que eu devo ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, é uma condição a ser alcançada e não um milagre impossível. Não é algo que Deus está dizendo, eu quero que você seja cheio do Espírito, mas você não vai conseguir, porque isso é muito difícil. Não é para você. Ele está falando sobre algo que deve ser buscado porque está acessível aos cristãos. Não é característica de alguns homens especiais. Na sociedade, tem aqueles que foram escolhidos por Deus para serem cheios do Espírito, mas tem também a crentaiada normal, aí meia boca mesmo e tá bom. Não. Ser cheio do Espírito é uma característica que deve estar presente na vida de todo crente. Como encher-se desse Espírito maravilhoso do qual nós estamos falando e desejamos tanto? Como encher-se? É algo que Paulo lhe trabalha a partir desse versículo. Ele começa a dizer como nós, como crentes, podemos, nesse mundo, buscar o enchimento do Espírito. E ele começa a falar isso a partir da comunidade cristã. Ele vai falar sobre comunidade cristã, ele vai falar sobre família, vai falar sobre sociedade. Como você pode, nessas partes que compõem a nossa existência como indivíduos, como crentes, como nós podemos buscar esse enchimento. Primeiro que ele vai falar é da comunidade. Ele parte da comunhão cristã, da igreja. E ele começa falando entre vocês. Você percebe? Olha só. Lá no versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Entre vocês. Paulo ele chama a atenção para a comunidade cristã. O enchimento do Espírito não é apenas a busca de um indivíduo, mas é a busca de uma igreja. Não é algo onde o crente se envolve, mas é algo no qual a igreja se envolve. Ele diz, falando entre vocês, ele chama a atenção para a congregação, para o tipo de linguagem espiritual adotada pelos crentes. O que está presente nas nossas relações, o que nos conduz, o que nos orienta como crentes, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, é isso que deve estar presente nas nossas relações, no nosso linguajar, na nossa boca, nas nossas conversações, coisas espirituais, edificantes, abençoadoras. Não maledicência, não maldade, não gracejo, não murmuração, não contenda, mas que as nossas relações e os nossos diálogos sejam pautados pela presença da palavra, porque ele começa falando entre vós com salmos. Falando entre vós, a comunidade é o lugar da palavra que conduz à adoração. As nossas relações e conversações
pautadas por uma linguagem pura, espiritual e santificadora. Uma linguagem que produza edificação, contrição, arrependimento, cura, restauração. Quem nunca, amados queridos, com o coração abatido, entristecido, ao sentar-se à mesa com alguns irmãos, mediante a reflexão na palavra, como por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e naquele dia você está dando conta de falta em tudo na tua vida, e aquela palavra enche o teu coração, e aquilo lhe preenche, lhe enche, lhe dá esperança, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, não coisas carnais. E ele então adentra mais, louvando com o coração, cantando e louvando com o coração ao Senhor. A gente conversa, dialoga, fala, se ensina, se edifica, mas a gente também adora a Deus como igreja. Esses louvores que se fundamentam nos salmos, hinos e cânticos espirituais, ele fala, louvando ao Senhor com o coração. Quantas vezes nós chegamos num lugar como esse e cantamos com a boca, mas o nosso coração está seco para Deus? Vamos ser sinceros. A gente canta muitas vezes porque tem a letra aqui no projetor, ou porque a gente sabe a letra, mas o coração mesmo não canta. A alma mesmo não produz louvor. Louvando ao Senhor com o coração, a igreja unida com o coração que ama o Senhor e estar ali nesse momento de adoração prazeroso. E ele continua, dando a Deus graças por tudo. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo grato a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Gratidão. Na comunidade, sermos pessoas capazes de bendizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Felizmente, nas igrejas evangélicas brotou um tipo de adoração que tem como propósito o homem. Fala que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é tudo, que Deus não é nada sem você, que Deus ele não consegue se não for você. Como eu vi uma vez um pastor conhecido, dando testemunho dele, de quando ele foi chamado para o ministério, e Deus disse para ele, olha, eu não posso fazer sem você. Deus, nesse mundo, tem alguns milhões mais capazes e mais úteis do que eu. Ser grato a Deus pelo que Ele é e expressar essa gratidão através de Jesus, é o que Ele diz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por intermédio dele que nos aproximamos de Deus. É por intermédio dele que temos acesso à pessoa de Deus. E é por intermédio dele que damos graças, porque se não fosse por Cristo, poderemos ser as pessoas mais gratas desse mundo, mas a nossa gratidão não seria aceita por Deus. Mas é através de Cristo que nós agradecemos. Falando entre vós, cantando e louvando, dando graças a Deus por tudo e por fim, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Na comunidade, e nós vamos ver muito essa palavra sujeição, na comunidade, pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas humildes. Os orgulhosos não se sujeitam, os orgulhosos não aceitam o contrário, os orgulhosos não aceitam abrir mão dos seus desejos, mas na comunidade cristã, pessoas que buscam o enchimento do Espírito, elas estão sujeitas às outras pessoas. Pensar nos outros e fazer pelos outros. Essa deveria ser a intenção daquelas pessoas que querem se encher do Espírito Santo.
Algumas igrejas, entretanto, alguns movimentos evangélicos entendem o Espírito Santo como algo para deleite pessoal. Eu já vi muito disso, já fui a muitas igrejas, em que a pessoa se deleitava, entre aspas, na presença do Espírito, a ponto de que ela caia no chão, desacordada, sapateava, rodopiava, ria e outras coisas mais. O Espírito Santo, ele não nos faz parecido com homens, não nos faz parecidos com animais, não nos faz parecidos com o peão da casa própria, lembra disso do Silvio Santos? A produção do Espírito não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. O Espírito Santo não é para um deleite egoísta, mas é para o proveito da comunidade. Sujeitem-se uns aos outros. Eu queria concluir essa reflexão retornando para o início. Você crê que hoje está cheio do Espírito Santo? É uma realidade na sua vida que você hoje tem o Espírito Santo quanto lhe está disponível? Ele está disponível. A Bíblia fala: pedi o Espírito Santo e o Pai do céu vos dará, e não recusará. Você está cheio do Espírito. Aí você diz assim: bom, de acordo com aquela reflexão no primeiro ponto, das evidências de uma vida sem a plenitude do Espírito, não, pastor, eu não estou. O que nós então precisamos nos questionar é o seguinte: se você não está sendo dominado pelo Espírito Santo, você está sendo dominado por quem? A visão que o texto de Efésios nos fala é sobre pessoas que estão debaixo de algum domínio, ou do álcool, que é o exemplo que Paulo usa no texto, ou de qualquer outra coisa. Alguns talvez estejam dominados pela sensualidade, pela pornografia, pela amargura, pela raiva, pelo orgulho, pela prepotência, pelas mágoas. Algo nos domina e nos impede então de que o Espírito nos encha. Ora, para nós nos enchermos de algo, precisamos primeiro estar vazios. O que nós precisamos então, queridos, abandonar? Do que precisamos nos livrar? Que decisões precisamos tomar para que a nossa vida seja plenamente cheia de Deus? Talvez nós hoje tenhamos condições de descrever uma igreja vazia do Espírito Santo. Talvez eu possa, pela minha experiência, dizer como um homem vazio do Espírito pensa, trabalha, funciona e faz. Talvez se eu lhe contar o meu dia, como eu gasto as minhas horas, no que eu invisto o meu dinheiro, no que eu penso, talvez eu tenha condição de lhe dizer: olha, eu vou descrever para você uma pessoa que não está plenamente cheia do Espírito. Talvez se nós formos falar das nossas dificuldades como igreja, dos nossos problemas como povo de Deus, talvez tenhamos condições de mostrar e provar como é uma igreja que está vazia do Espírito Santo. Mas o que nós de fato desejamos, ou que deveríamos desejar, encher o nosso coração, provocar o brilho dos nossos olhos, é uma esperança de que o Senhor encha a nossa vida e a nossa igreja com o Espírito Santo de Deus, de que sejamos tomados por toda a plenitude e graça do Espírito Santo. Não para produzir reteté, não para produzir falatório de anjo, mas para produzir transformação de vida, frutificação, evangelismo, trabalho, restauração. O que nós queremos, amados? O que pedimos a Deus?
A Bíblia fala, como eu disse, diz para nós pedirmos o Espírito Santo. E às vezes nós estamos tão acostumados vazios que nem sequer temos mais noção de como é ser cheio dele. Estamos já tão habituados, acostumados, formatados a uma vida religiosamente vazia do Espírito, que nós nem sequer temos a ideia de como é ser cheio dele. Mas eu, queridos, olhando para o texto, eu não posso me furtar a esse desafio de que existe algo além daquilo que eu sou, de que existe algo além daquilo que eu faço, de que existe algo muito além e muito melhor daquilo e da situação na qual eu me encontro agora, e a busca é essa. Deus me enche do Espírito, a começar pela comunidade cristã, pela nossa igreja, pelas nossas relações como crentes, pelos nossos propósitos, pelos nossos sonhos, pelos nossos afazeres, para que nós não tenhamos que, às vezes, implorar e nos preocupar com alguém que faça o serviço de preparar um lanche num projeto para criança carente. Eu não sei se os irmãos estão captando a seriedade e a importância daquilo que nós falamos, porque a minha expectativa é que o Senhor me prometeu que o Espírito me daria uma vida abundante. Não fui eu que pedi, foi Ele que me prometeu. E quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as coisas que eu faço, eu fico pensando, a vida abundante é só isso. E eu comparo com grandes homens de Deus na história, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, Russell Shedd e outros homens contemporâneos. Eu fico, esses homens fizeram tanto. E a única explicação que eu encontro não é porque eles tinham 3 cabeças, é a presença do Espírito. É o que o Espírito é capaz de produzir em nós, de limpar, purificar tudo que nós somos. Quando Ele vem ao nosso encontro e começa a nos preencher, começa a nos limpar, Ele nos convence dos nossos pecados e aquele perdão que era tão difícil dar se torna tão fácil. Aquele pedido de perdão que engasga a nossa garganta e a gente não consegue falar de jeito nenhum. Quando o Espírito começa a encher, a gente fala com uma convicção, meu irmão, me perdoe. Quando orar 5 minutos que seja, é uma tortura de olhar no relógio. E o Espírito enche e você se perde na presença do Senhor. Meu Deus, já é hora, eu vou chegar atrasado na escola. Quando você está lendo a Bíblia, leu um capítulo, leu 2, leu 3 e meu Deus, já está tarde. Eu tenho que acordar amanhã cedo. Quando tem aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu filho, aquele seu pai, aquele seu tio, que não conhece a Jesus, e você olha nos olhos daquele homem, daquela mulher, daquela criança, e percebe uma vida eternamente condenada ao fogo mais intenso do inferno, e você tem no seu coração compaixão por aquela vida. É uma vida. Eu vou para o céu feliz e ele vai para o inferno. E isso lhe incomoda o coração, que esse é o Espírito Santo enchendo você por dentro. Claramente, amados, nós vemos uma profunda diferença entre pessoas cheias e pessoas vazias. Vamos começar pela comunidade. Como o apóstolo Paulo está nos orientando, buscarmos, pedirmos, Deus. Eu não estou pedindo para a Igreja Batista se tornar a Igreja Batista Pentecostal de Natal. Nunca fui pentecostal. Até o meu mais recôndito pentecostalismo é reformado.
O que eu quero é algo que me faça ir além daquilo que eu sou e faça muito mais para Deus além daquilo que eu faço. Pela presença santificadora e transformadora do Espírito. Que esse seja o nosso desejo, o desejo dos irmãos aqui, daqueles que estão em casa. É como Paulo, ele orienta a sua igreja, a igreja de Éfeso, aqueles irmãos numa sociedade tão decrépita, tão caída, tão destroçada, pessoas escravizadas pelo sexo, pela idolatria, pelo alcoolismo, idólatras. E o Paulo fala de irmãos, para viver nesse lugar, nesse mundo de trevas, tem que estar cheio do Espírito Santo. E a nossa oração, a nossa busca é essa, amados. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo.